Meu pastor, eu preciso aqui confessar publicamente. O senhor já, por muitas vezes, querido, fez com que eu renovasse meus votos de fidelidade com Deus, através das suas mensagens, e através da sua música também. Seu ministério. Pastor Fernando, ou pastor Wagner, me perdoe. Eu não sei se foi o Espírito que falou alguma coisa, mas quando a vigília estava lá pelo meio, eu disse qual será a temática da próxima vigília. E aí me veio assim, a vigília do alto clamor, porque agora já não é mais 7.000 nem 10.000. Pensei, a vigília do alto clamor. E aí agora, nesse momento, estou diante do pastor Fernando, que dentre as muitas coisas que fez por essa igreja, fez uma série maravilhosa sobre o clamor da meia-noite, que é um negócio que não é desse mundo. E está aí, quem sabe, Deus sugerindo que é o alto clamor a próxima, né? Quando a gente atingir aí 20.000, 30.000. Meu pastor, muito obrigado pela disponibilidade. Nós estamos dentro do tempo que programamos. O senhor pode ficar à vontade. Aqui o vento sopra aonde quer que o senhor use mais uma vez, querido. Amém. Pastor, quero dizer o seguinte, eu, mais uma vez, assim, estou me sentindo pequenininho para abrir a palavra, né? Deus dá para a gente Ele é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, o meu coração, assim, tá muito alegre pelo que eu estou presenciando, né? Pelo que eu venho presenciando no mundo, na própria sala 57, né? A gente tem tido esse prazer de ver todas as... Eu me lembro, assim, sabe, me vem muito à mente quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, os profetas, eles gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas eles não tiveram essa oportunidade. E sempre me vem à mente, assim, o fato de que Jesus, hoje, ele diz para nós diretamente, assim, olha, os discípulos gostariam de ver o que vocês estão vendo e ainda vão ver, mas eles também não tiveram essa oportunidade, porque a gente está começando a ver coisas maravilhosas, lindas, magníficas e coisas terríveis também acontecendo no nosso mundo de hoje, né? Bom, eu vou abrir a palavra e mais uma vez, eu vou orar, vou chamar todo mundo. Vamos orar juntos. Deus amado, nós já buscamos o Senhor muitas vezes aqui. Estamos, na verdade, conectados com o Senhor ininterruptamente, Pai. E agora, Senhor, o Senhor nos dá essa oportunidade de mais uma vez conectarmos para ouvirmos a sua voz. O Senhor sabe quem eu sou, Pai. E o Senhor sabe que eu não sou digno. E eu peço ao Senhor que fale com as pessoas que o Senhor deseja falar, apesar de mim, apesar de quem eu sou, Pai. Então, nas tuas mãos a nossa vida, na medida em que nós entregamos. E que o seu Espírito, que inspirou os homens a escreverem essa palavra, também ilumine a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em relação a Elias, uma das primeiras coisas que me chama muita atenção é o texto de Malaquias, capítulo 4, do verso 5 em diante, onde diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O profeta Elias, ele é a representação em 3 tempos do Senhor Deus atuando na terra, atuando no seu povo, através do seu povo. A gente pode ver Elias mesmo, o Elias histórico. A gente pode ver na Bíblia Elias
João Batista, lá em Lucas capítulo 7, se eu não me engano, no verso 27, quando Jesus diz assim, o que vocês saíram para ver no deserto, né? Alguém vestido com roupas lindas, vivendo em palácio? Pois ele mesmo é o Elias de quem a Bíblia falava. Então, quando Malaquias, o profeta, fala de Elias, esse Elias, ele é um Elias que se cumpre em 2 tempos. O primeiro tempo cumprido em Elias, em João Batista. Porém, o próprio Jesus, ao citar João Batista, quando ele diz, João Batista é o mensageiro, aquele que eu envio diante da tua face. Eis aí o meu mensageiro, a quem eu envio diante da tua face. A palavra mensageiro é angeloi, que é a mesma palavra usada em Apocalipse 14, quando o Senhor diz assim, quando João diz, o Senhor diz através de João, João dizia, eu vi voando pelo meio do céu um anjo, angeloi, um mensageiro. Do mesmo jeito que João Batista foi Elias, um mensageiro humano, um anjo humano de Deus, para proclamar o evangelho e preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. O Senhor Deus providenciou esse segundo Elias, que voa pelo meio do céu, um angeloi, um mensageiro. E não existe nenhum outro mensageiro a não ser você e eu. Nós. Dessa vez não é um homem, mas um povo que prepara o caminho para a segunda vinda do Senhor e a consumação dos séculos e o reinício de tudo, para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Então, a história de Elias, ela tem um significado assim muito, mas muito especial para todos nós. A história de Elias, ela nos dá um vislumbre diferente do nosso papel nesse mundo. Nós somos o Elias, o João Batista. O problema é que nós somos também Laodiceia. Deus precisa que a lagarta Laodiceia passe por uma metamorfose para se transformar na borboleta Elias. Laodiceia é só uma lagarta que não consegue mostrar a sua beleza, mas que tem uma borboleta dentro dela. E como é que o Senhor Deus transforma uma lagarta numa borboleta? Quando a gente vai para o texto bíblico, e a gente vai voltar, hoje o pastor Lucas leu conosco, né, fez a meditação em cima do livro de 1 Reis e da história de Elias. E eu quero voltar com você lá em no 1 Reis, primeiro livro de Reis, né, no capítulo 18, onde Elias se apresenta diante de Acabe. Para dar um juízo de Deus. Como nós vimos antes, Elias ele aparece no meio do nada. Mas como o pastor Lucas já falou da parte inicial da história, eu gostaria de focar um pouco mais na parte final. E depois da gente ver Elias aparecendo diante de Acabe e pregando o juízo de Deus, dando um ultimato, depois que a gente vê Elias aparecendo em cima do monte, diante dos profetas de Baal, depois que a gente vê Elias se colocando diante de Deus, orando para que a chuva parasse, orando para que a chuva voltasse, depois que a gente vê Deus usando Elias para a manifestação da sua glória descendo fogo do céu, e depois que a gente vê Elias correndo diante do carro de Acabe, e a gente começa a pensar que nós somos chamados para sermos o Elias desse tempo. É interessante, né? Quando a gente olha para as
para as histórias da Bíblia, dá a impressão que é alguma coisa muito distante, muito longe de nós. E eu fico pensando o que Elias, o próprio Elias, sentia em relação a tudo aquilo. Eu estava ouvindo esse último testemunho, né, dessa chuva que caiu exatamente em cima do lugar que pegou fogo. E a gente fica se perguntando, uau, o que é isso que Deus está fazendo? O que é isso que Deus já está operando na terra nesse momento? O que é isso que nós estamos vendo acontecer? De repente, a história muda dramaticamente de uma hora para outra. No capítulo 19, verso 1, está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Em outras palavras, você pode ter certeza que aquilo que você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você também. Ou seja, você estará morto. E sabe, o que a gente lê daqui para frente, eu lendo e orando e meditando sobre tudo isso aqui, eu dei graças a Deus porque Deus registrou essa parte da história de Elias na Bíblia, na palavra. Dei graças a Deus. Você vai entender tudo que eu vou relatar daqui para frente, você vai entender por quê. O que acontece exatamente depois do fogo no altar? O que acontece exatamente depois daquela demonstração tremenda e maravilhosa do poder de Deus? O que acontece depois de todas as demonstrações de que Deus ouvia as orações de Elias e que Deus fazia exatamente aquilo que Elias estava pedindo? Assim como Elias chega diante de Acabe, ele diz assim: eu vivo na presença de Deus, e segundo a minha palavra, Deus fará isso. Deus tinha revelado para Elias o que ia fazer, e ele era um porta-voz de Deus diante dos homens e daquelas pessoas que olhavam. Ou Elias era muito maluco, ou ele era mesmo o servo de Deus. E aí as coisas vão acontecendo, e depois da demonstração fantástica do poder de Deus, daquele milagre, eu paro aqui para lembrar um pouquinho que, na verdade, os milagres ele aquecem o coração da gente. Mas milagres não fomentam fé. Eles não fazem a fé crescer. Eles aquecem o coração, eles colocam um tempero no momento que a gente vive, eles colocam emoção na coisa, mas eles não fomentam fé. Se milagres fomentassem fé, aquele povo que andou com Moisés no deserto seria o povo de maior fé do mundo, porque eles eram alimentados todo dia pelo maná, todo dia tinha a nuvem de fumaça, todo dia tinha a coluna de fogo. Eles viram o mar se abrir, eles viram a água jorrando da rocha. Mas aquele povo não foi o povo de maior fé. Deus se manifestou diante de todos os profetas de Baal, diante do povo, diante do próprio Acabe, e Acabe chega, conta para Jezabel o que tinha acontecido. E ele simplesmente deixa Jezabel agir como ela queria. E ela ameaçou Elias. E sabe, se a gente for comparar toda essa manifestação do poder de Deus através de Elias com uma escalada de um monte, eu não sou alpinista, mas qualquer alpinista que chega no cume do monte, e sabe que muitas vezes quando eu vejo algum documento, esses montes, esses picos, e quando eles tiram a foto lá em cima, eu sempre fico pensando no seguinte: mas e daí depois? Porque eles têm que descer tudo de volta. E é exatamente o que a gente vê acontecendo com Elias. Porque depois de toda a demonstração desse poder de Deus, do fogo descendo sobre o altar, Elias desceu o monte. Elias entrou numa depressão espiritual. Elias entrou
no momento de baixa, porque não tinha momento. Quando a gente lê, parece uma coisa incrível, mas não tinha motivo nenhum para Elias desanimar ou para ele temer, não tinha motivo nenhum para ele descrer, porque tudo que Deus tinha feito até aquele momento tinha aberto o caminho para Deus operar de maneira mais poderosa ainda dali para frente. Mas, como eu disse para você, eu dou graças a Deus, porque Deus registrou esse momento da história de Elias na palavra de Deus. O verso 3 diz assim: tremendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É incrível como é que a humanidade, ou a parte humana de nós, como ela interfere na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. É incrível como é que nós somos assim tão... Qualquer coisa pode nos abalar. Nós somos frágeis demais. Eu me sinto frágil demais. O tempo todo. Parece que um vento de discórdia, um vento de dúvida, qualquer coisa nos abala. E mesmo Elias, para quem a gente olha e diz assim, uau, esse era um homem de Deus, esse era um homem de fé, esse foi o homem que fez, através da sua oração, da sua intercessão, com que Deus descesse fogo no altar. De repente, Elias estava tremendo por causa da sua vida. É incrível que a primeira coisa que ele faz é deixou o seu moço. Elias quer ficar sozinho. E ele se esconde um pouco, sozinho. Para que ele pudesse se esconder, ele tem que deixar a sua companhia. Sabe quando você... Quando a gente, né, se sente nada, quando a gente cai em depressão, ou quando a falta de fé bate, ou quando os momentos escuros, difíceis, né, eles apertam o coração da gente, parece que até mesmo bons conselhos, ou boa companhia, ou a oração, parece que até isso aí irrita a gente, né? Verso 4 diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, viajou um dia pelo meio do deserto, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Meu Deus, não dá para imaginar. Aquele que viu a manifestação do poder de Deus, de repente pedindo para si a morte. A Bíblia tem alguns símbolos assim, muito, muito bonitos, marcantes. A água, por exemplo. A gente acabou de ver pessoas sendo batizadas, né? A água, ela representa a sepultura, lugar de morte. Você morre o velho homem e nasce, ressurge da sepultura o novo homem. O deserto é um lugar de provação. Cada um de nós passa pelo seu deserto, né? Ali passava o povo de Israel pelo deserto. O lugar de provação é a própria vida, porque nós vivemos num deserto. Nós vivemos no meio de uma seca terrível o tempo todo. E o tempo todo nós vamos sendo provados pelos acontecimentos que acontecem todo dia na vida da gente. Não é verdade? Mas algumas vezes nós buscamos as nossas provações. E Elias deixou a presença de Deus e agora foi para o seu deserto de provação curtir a sua baixa autoestima, curtir a sua insegurança, curtir a sua falta de fé, a sua depressão. Pediu a morte. A palavra diz assim, que Elias disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Essa história de Elias, à medida em que eu fui meditando nela, ela me deu um vislumbre, porque inicialmente, quando eu comecei a ler isso aqui para pregar para vocês, na minha cabeça já estava fixado alguma coisa que o pastor Wagner tinha comentado comigo, que é os 7.000 lá. Ainda tem os 7.000. Ainda tem os 7.000.
Porém, eu comecei a descobrir que ela se demora muito menos nos 7.000 do que nesse momento de Elias, né? Esse momento de depressão de Elias, de baixa espiritual. Esse momento onde depois dele subir o monte, ele desceu o monte. Onde ele foi para o deserto, onde ele pediu a morte. E ele diz assim, não sou melhor, agora me mata de uma vez, porque eu descobri que eu não sou melhor que os meus pais. A primeira pergunta é assim, mas quem disse para Elias que ele tinha que ser melhor que os pais dele? Quem disse? Sabe, algumas vezes a gente toma sobre nós algumas responsabilidades que nem Deus colocou sobre nós. Essa responsabilidade de ser melhor. Eu fiquei assim maravilhado de ver, e eu comecei a entender por que Deus moveu o coração do pastor Wagner para me convidar, porque essa mensagem ela era para mim também. Você vai descobrir daqui a pouco por quê. Mas sabe, existe momentos assim na vida espiritual da gente, e eu estou falando com a Sala 57, eu estou acompanhando aqui os números, né, daqueles que estão permanecendo, e não querendo dizer que quem permaneceu é melhor do que quem não permaneceu, nada disso. Mas a verdade é que no começo da vigília a gente vê que tem muitos curiosos, ou muitas pessoas que foram convidadas pela primeira vez, muitos que não estão acostumados a um tempo assim tão grande. Aliás, eu queria dizer para o pastor Wagner assim, que o programa da vigília ele é completamente contrário a qualquer programa que a gente que faz televisão, qualquer coisa, ou mesmo nós pastores faríamos. Você não acha também? Ou seja, não é cheio de música, não é cheio de tantas mensagens, de sermões, de pregadores mil. O programa é todo remendado. Eu chamaria o programa da Sala 57 de uma colcha de retalhos, o que chama mais atenção a gente ainda, para dizer assim, o que segura essas pessoas? Porque conforme a gente foi se aproximando do final, e aí a gente começou aquela oração maravilhosa, aquela experiência fantástica da oração do santuário, você vê que ainda uma multidão de gente está aí, embora não seja o mesmo número de antes, ainda tem uma multidão, e eu fiquei perguntando para Deus, é isso mesmo que eu estou vendo? Está acontecendo isso mesmo que eu estou vendo? Tem milhares de pessoas interessadas em passar 1 hora de joelhos orando? E aí a gente se envolve com a Sala 57. A gente começa a descobrir sobre batismo diário do Espírito Santo. A gente começa a descobrir sobre chuva serôdia, chuva temporã. A gente começa a descobrir sobre o relacionamento com Jesus. A gente começa a descobrir como é que é viver com um Deus vivo, um Deus que interage conosco, um Deus que é capaz de mandar uma nuvem de chuva para chover em cima de um lugar que está pegando fogo, enquanto ao redor tem sol. A gente vai para a Sala 57 e a gente, de repente, começa também a se sentir desafiado a ir à presença de Deus. E aí a gente busca Deus. E aí a gente clama a Deus. E começa a acontecer coisa diferente na vida da gente, é ou não é? Esse Deus vivo começa a interagir. Ele começa a mostrar para a gente que ele não é só o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó, mas ele é o Deus do Wagner, ele é o Deus do Fernando, ele é o Deus da Larissa, ele é o Deus da Iclei, ele é o Deus nosso hoje. Ele não foi somente o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. E a gente descobre que esse Deus, que durante um tempo teve calado, hoje ele fala. Ele se comunica, ele se expressa. E quando a gente se põe nas mãos dele, ele é capaz de nos guiar. Mas eu fico olhando para tudo isso e pensando, bom, a sala já existe há algum tempo. Mas eu sei que pessoas já oravam antes dela, elas só se uniram à sala. Como foi dito também pelo pastor Lucas, lá antes começou aquele movimento das madrugadas, né? E de repente a gente começa a viver uma experiência com Deus,
E eu fico me perguntando assim, bem, a sala existe há algum tempo. E aqueles que já estão há 1 ano? E aqueles que buscam a Deus há 2, 3 anos? Será que nunca passaram por um momento de depressão? Um momento pequeno? Um momento médio? Um momento grande? Um momento de deserto? E sabe assim, eu tenho aprendido, é lógico, a vida é um aprendizado tremendo, né? Mas a Bíblia tem me ensinado assim que a gente não pode cobiçar nada do próximo mesmo, nem mesmo as bênçãos espirituais, nem mesmo a vida espiritual que as outras pessoas tiveram. Porque com Elias acontece com certas particularidades de um jeito diferente, com Moisés de outro, com Jacó de outro, comigo de outro, com o Wagner de outro, com o Júnior de outro, com cada um acontece de um jeito diferente. Eu não posso dizer assim, mas por que Deus mandou aquela nuvem de chuva lá na fazenda da irmã? Mas ele não atende a minha oração. Por que Deus fez isso com ele, mas não faz comigo? Deus é o único que trata a gente assim de uma maneira tão particular, que ele tem um caminho assim traçado para cada um de nós totalmente diferente. Totalmente diferente. A nossa vida, o traçado do nosso caminho é completamente diferente um do outro. Eu não posso almejar a experiência espiritual do outro. Eu preciso almejar a minha experiência que Deus tem reservado para mim, com Ele. E descobrir com Ele qual é a minha experiência particular. Mas sim, muitas vezes depois do batismo do Espírito Santo, depois da paixão, depois da pirotecnia, dos fogos de artifício, depois do fogo que desce no altar, vem um momento de baixa. Um momento onde você talvez sinta um desespero, porque você vai sentindo, quem sabe, que você está ficando morno de novo. Morno. E sabe, se isso acontece com você, Deus colocou aqui a história de Elias para dizer para você que Elias disse, chega, eu não consigo mais o propósito da minha vida, eu não consigo ser melhor do que os meus pais. Eu não consigo desenvolver esse ministério que o Senhor deu para mim. Chega, Deus, chega dessa história toda. Tudo bem, até aqui foi tudo certo, mas eu não sei o que acontece dentro de mim, da minha mente, do meu coração. Agora tem uma fraqueza, eu não consigo orar direito, eu não consigo ler, eu não consigo pregar, eu não consigo nada, Senhor. Eu aprendi que quando a gente é batizado pelo Espírito, a gente sente, o Espírito coloca um amor na alma da gente pelas pessoas. Eu experimentei isso. Eu também experimentei, Pai, o desejo e o prazer de ficar horas orando na Tua presença, Senhor. Quando antes eu passava 5 minutos ali, agora eu aprendi a passar horas na Sua presença. Mas agora, Pai, não estou sentindo mais esse prazer. Você sabe, se a gente for sincero com Deus, em algum momento da vida, mesmo depois do batismo do Espírito Santo, e mesmo em meio ao batismo diário do Espírito Santo, a gente vai ter que olhar para Deus e dizer assim, o que está acontecendo comigo, Senhor? Basta. Eu acho que o Senhor entrou em mim, como diz a Bíblia, como o Senhor Jesus diz, o Espírito de Deus tomou conta de mim, aí depois eu deixei que o Senhor saísse. Senhor, por favor, só não me deixe agora os demônios entrarem e tomarem conta de mim, como aconteceu com Saul. Acontece que Deus vai atrás de Elias. E o jeito que Deus vai atrás de Elias é de um jeito tão fantástico. Aí diz que o Elias se deitou debaixo de um zimbro. Eu fui na internet para ver como é que era o zimbro, né? Uma árvore meio ressecada no meio do deserto. E eu pensei, ele tinha que ter deixado o auxiliar dele lá mesmo na casa dele, porque nem cabe 2 pessoas debaixo da sombra de um zimbro. Aí o anjo de Deus tocou Elias. Sabe, chega uma hora na vida da gente, na vida espiritual, mesmo depois que você passou por experiências fantásticas, e exemplo disso eu vejo
esse rapaz, não me lembro o nome, filho da irmã que se batizou, mas que disse, olha, eu já cantei muitas músicas do pastor Fernando, né? E aí ele diz, eu já cantei. Por algum motivo ele não está cantando agora. E em momentos assim, a gente pensa assim, acho que é impossível para mim voltar, não é verdade? Pois o anjo de Deus foi atrás de Elias, tocou Elias e disse assim, levanta, come. Quando eu li esse texto aqui, diz assim, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, verso 6, né, sobre as pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Eu lembrei do gênio da lâmpada, né? Que diferença entre o gênio da lâmpada, que é aquele protótipo de felicidade que o ser humano cria, né? O gênio da lâmpada, ele estende um banquete e Deus oferece para ele pão e água. Mas é o pão e água assado por Deus, né? Trazido por Deus. E o mais incrível é que Elias ele estava numa situação depressiva tão forte, tão grande, tão grande. A depressão dele era tão forte que ele falou com o anjo, comeu a comida que Deus deu e dormiu de novo. Mas Deus não desiste de você. Nunca. Pode ser que você esteja assistindo tudo isso aqui e esteja com seu coração saudoso lá, pensando como era bom naquele tempo que eu tinha esse desejo, esse fogo no meu coração. Como foi bom quando eu senti o Espírito em mim. Como foi bom quando eu senti o fluir do Espírito, mas agora eu não sinto mais. Mas Deus insiste com você. E ele diz assim, voltou o anjo segunda vez, diz, levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. O caminho. Deus já sabia para onde que Elias ia. E para onde Elias estava indo? Ele ia fazer uma viagem de 40 dias para fugir mais longe de Deus. Ele ia fazer uma viagem de 40 dias no meio da sua depressão. E Deus alimentou Elias e diz, olha, para você poder fugir de mim, ter energia, porque senão você não vai aguentar. Vai lá. E por isso que eu disse que alguns levam mais tempo, né? Deus deixou Moisés passar 40 anos cuidando de ovelha no deserto, para depois poder usar Moisés. Aqui vai Elias 40 dias viajando. 40 dias de viagem. E ele vai esses 40 dias. Esse amor, essa paciência de Deus. E aí ele levantou, comeu e caminhou 40 dias e 40 noites. E de repente ele chegou no esconderijo dele. Agora estava sozinho, escondido de todo mundo, menos de Deus. Entrou na caverna. E Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que fazes aqui? Elias, eu te enviei para Acabe, te enviei na presença dos profetas de Baal. Eu também te enviei antes disso para a viúva de Sarepta. Eu te enviei na presença dos profetas de Baal, fiz descer fogo do céu. Eu te dei força e te enviei na frente do carro de Acabe. Agora, para cá, eu não te enviei. O que você está fazendo aqui? E aí a gente vê Elias fazendo aquilo que a gente faz. Justificativas. Sabe que algumas vezes eu me pego me justificando para Deus. Senhor, aí vem uma confissão, mas o Senhor sabe que eu fiz isso por causa... E de repente, como é que eu posso me justificar dos meus pecados para Deus, se Ele conhece tudo e eu não tenho condição de ser justo em nada? Estava aí o Elias, Senhor, olha, eu sou zeloso. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derrubaram os altares, mataram os profetas. Só fiquei eu. Só eu. Esse sentimento do eu. Só fiquei eu. Sabe, tem uma coisa muito perigosa quando a gente começa a buscar Deus e o batismo do Espírito. E quando Deus ele se comunica conosco, quando ele começa a guiar a gente, quando você é guiado pelo Espírito, quando você acostuma
com o ambiente da sala 57, uma coisa perigosa é a gente pensar assim, Deus me chamou para participar de alguma coisa que não muita gente participa. Eu fui escolhido de Deus para uma obra especial. Eu faço parte de uma tropa de elite de Deus. Eu estou falando isso porque eu mesmo já senti isso. Eu mesmo. Como é que a gente é capaz de sentir uma coisa dessa? Quando eu comecei a buscar a Deus assim, quando eu comecei a buscar a Deus mesmo e o Espírito, e buscar a presença de Deus, e isso não foi há muito tempo, faz 13 anos na minha vida, e quando Deus começou a se manifestar na primeira semana, a primeira coisa que eu sentia era isso. E aí eu abri a palavra e Deus falava comigo pessoalmente, e Ele falava coisas que aquilo aquecia o meu coração, era um momento de paixão tão grande, tão grande, tão grande. E um dia, no primeiro sábado, naquela semana, eu fui para a igreja, e aí entrou a plataforma. E aí eu vi quem ia pregar. E quando eu olhei, eu disse, conheço esse pregador. Veio na minha cabeça na hora. Eu sei quem ele é. Isso não é uma pessoa de comunhão. Isso não é uma pessoa que eu nunca ouvi esse camarada falar nem de batismo do Espírito Santo. E aí foi aquele negócio, a música, oração, mensagem musical e tudo. E aí chegou a hora dele pregar. Ele abriu a Bíblia e disse assim, irmãos, hoje o título do meu sermão é O Fermento dos Fariseus. E Deus bateu em mim de fora a fora naquele sermão dele durante uns 40, 50 minutos. E através dele, Deus falou para mim um monte de coisa, entre elas. Quem é você para se sentir parte de uma tropa de elite? Quem é você para se sentir alguém especial? E quem é você para olhar para quem está pregando para você e julgá-lo, dizendo assim, será que ele tem o Espírito como eu tenho? Deus nos livre disso aí. Voltei para casa e, além de eu pedir perdão, agradeci muito a Deus por Ele me lembrar e me livrar dessa coisa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me mandou aqui nessa igreja, nesse dia, para ouvir essa pessoa que foi usada pelo Senhor para falar para mim. Desculpa a palavra, mas um babaca. Um babaca. E Elias diz, estou sendo perseguido, riem de mim, pensam que estou louco. Já sentiu isso por parte de alguém da tua família, da tua igreja? Sabe quando eles vêm você, mas todo dia numa vigília? Quando você fala com emoção e conta histórias, coisas que estão acontecendo com você e você chora, e as pessoas ficam olhando e dizem assim, é porque muitas vezes as experiências maravilhosas que a gente passa e pessoais e as coisas que Deus fala para a gente na Bíblia, elas fazem muito sentido para a gente, mas parece que para os outros elas não fazem sentido nenhum, não encontram eco. E aí você diz assim, só eu estou buscando a Deus, ninguém mais. E aí Deus diz para Elias, sai, põe-te neste monte, perante o Senhor. E sabe, do mesmo jeito que água significa sepultura, que o deserto é a provação da vida, o monte significa o lugar onde a gente se encontra com Deus. Eu não tenho o meu quarto de guerra, mas eu tenho o meu monte, que é a mesma coisa do quarto de guerra. Todo dia Deus me chama para eu subir o monte, para ficar diante dele, perante o Senhor. E agora vem Deus de novo mostra, sabe? Quando eu leio esse negócio aqui, aí vem um vento forte, um furacão tremendo, depois um terremoto e depois o fogo. E aí Deus se manifesta no silêncio, no cicio tranquilo. Sabe? Isso aqui ilustra claramente quando a paixão diminui. Sabe quando você é recém-converso, apaixonado por Jesus, e você quer contar de Jesus para todo mundo, e depois aquilo diminui? Isso aconteceu comigo quando eu busquei Deus.
quando eu comecei a buscar Deus de um jeito diferente. Uma paixão tremenda invadiu a minha alma, o meu coração. Tudo isso que você sente inundou a minha alma. E eu clamava a Deus, dizendo, Senhor, não me deixa nunca mais pregar sem o poder do Espírito, porque eu não quero falar de mim mesmo. Eu só quero falar as coisas que o Senhor me dá para falar. Tantas coisas aconteceram, uma reviravolta na minha vida espiritual. Mas depois que passa a pirotecnia, e aí de repente você sente a emoção indo embora. E naquela época, sabe, Deus me direcionou para um livro do Espírito Profecia. E Deus falou comigo através desse capítulo, né? Eu estava lendo na época o Primeiros Escritos. E ali, o capítulo 17, se chama Oração e Fé. Eu orava a Deus e agora eu já não sentia tanta, sabe, o fogo, aquela ardência, a paixão. Eu dizia, Deus, não me deixa ficar morno, não me deixa ficar morno. E aí está escrito assim, muitos supõem que têm muita fé quando participam amplamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a menos que sintam o poder do Espírito. Tais pessoas confundem a fé com as bênçãos que a acompanham. O tempo em que propriamente deveríamos exercer a fé é aquele em que nos sentimos privados do Espírito. Quando densas nuvens de trevas parecem parar sobre o Espírito, é a ocasião para fazer com que a fé viva penetre as trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem reclamar suas gloriosas bênçãos. O momento em que eu devo mais exercer a minha fé é quando eu não sinto o Espírito. E talvez a sua experiência seja tão diferente que você jamais vai sentir essa paixão. Então, ela diz assim, a verdadeira fé, ela se baseia na promessa. Como é que eu sei que eu recebi o batismo do Espírito Santo se eu não senti nada, se eu não senti paixão, se eu não senti fogo? Por causa da promessa. Jesus diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque se um pai está interessado em dar, ao invés de pedra, pão para o seu filho, tanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Então, se você pedir, se você clamar, se você bater, você vai receber. A cada dia, quando você se levantar e você clamar pelo Espírito, Deus vai derramar o seu Espírito, você vai recebê-lo. Por isso, nem sempre é no fogo, mas é no cicio suave, na calmaria, que Deus se manifesta. Ouvindo o verso 13, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu a mesma coisa, se justificou da mesma coisa. E aí o Senhor Deus disse assim, Elias, volta ao teu caminho para o deserto. Tudo aquilo que Elias foi para longe de Deus, ele tinha que voltar para perto de Deus de novo. Toda aquela experiência que Elias achou que viveu longe de Deus, porque, na verdade, embora ele tivesse ido para o caminho para se esconder, Deus o acompanhou, Deus o alimentou, Deus esteve lá com ele. Ele voltou aquele caminho todo, porque muitas vezes você passa por um período de seca, por um período de estio, você passa pelo meio do deserto, pelo momento do não sentir o Espírito, e quando Deus responde para você, diz assim, você vai voltar um outro tempo sem sentir nada, sem acontecer nada, vai ser assim de novo. Volta pelo caminho, volta pelo deserto. É porque, às vezes, o momento seu de depressão espiritual pode demorar muito mais do que você imagina. Como eu disse para você, Elias foi 40 dias, voltou mais 40. Moisés, 40 anos.
E cada um tem uma história. E aí Deus diz assim, olha, Elias, eu já preparei tudo, filho. É só você seguir o que eu estou falando. Você pega o Jeú, que é o filho de Ninsi, e unge rei sobre... Desculpa, pegue Azael e unge rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninsi, e unge sobre rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, e o unge como profeta no teu lugar. E esse no teu lugar, esse é difícil. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que Deus tem um papel de protagonismo para a gente. Um papel de protagonismo. E aqui eu tenho que contar para você, e aí eu disse que você entenderia, né? Em 1987 eu cheguei no Quarteto Arautos do Rei. E em 88, que foi o ano seguinte, aconteceu o Sol no Ibirapuera, o Projeto Sol no Ibirapuera. E nós fomos cantar com o quarteto. Para as pessoas que são novas, ou para quem não viveu aquela época, até ali, qualquer reunião da igreja que acontecia num ginásio grande era um barulho danado, ninguém prestava atenção em nada. Quando falaram de fazer uma semana de oração num ginásio igual a Ibirapuera, a gente pensou, é loucura, não vai dar em nada. Pois foi a primeira vez que a gente viu um silêncio total, pessoas ouvindo o sermão uma semana inteira, um ginásio lotado, final de semana com aquilo em dobro, e um monte de gente aceitando um apelo público, coisa que a gente nunca tinha visto, para aceitar Jesus. Pastor Bulhon pregando no Projeto Sol. Aquilo tocava o coração da gente, foi um marco. Foi um marco na história da igreja, não só no Brasil, mas no mundo também. Porque Pastor Bulhon, no Brasil, e Morris Venden, no resto do mundo, começaram a pregar a mensagem da salvação pela graça. E sabe, esse manto da justiça de Cristo, né? As vestiduras brancas são um dos 3 remédios que Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, receita para você e para mim que somos a igreja de Laodiceia. Nós temos que entender a justiça de Cristo e a graça de Jesus antes que Jesus venha. Nós precisamos entender. Em 1989, nós estávamos viajando no sul do Brasil e o pastor Anísio Chagas, e quem é do sul vai lembrar desse velhinho maravilhoso. Eu conheci essa figura fantástica, homem de Deus, alegre, uma cabeça aberta, uma pessoa de oração, sentado com a gente dentro da nossa Kombi, porque a gente viajava de Kombi. Éramos 6 e mais o pastor Anísio Chagas, numa Kombi que ficava só com 2 bancos, porque ia equipamento de som e mala, tudo no meio daquela Kombi. O pastor Anísio Chagas diz assim, olha, meninos, ele diz, pastor Bulhon, o que ele está fazendo é um momento profético, porque ele está levantando o assunto da salvação pela graça. Mas ouçam o que eu vou falar para vocês. Quando o pastor Bulhon lá na frente estiver declinando, quando ele estiver se aposentando, Deus vai precisar de homens que preguem sobre o batismo do Espírito Santo. Não era o homem de Deus esse velhinho? Eu que era jovem, né? Estava lá nos meus 26, 27 anos, pastor, cantando no Arautos do Rei, e já pensei grande, meu olho ficou desse tamanho. E eu desejei o estrelato. Eu pensei, Bulhon, Projeto Sol, está lá, está escrito, está ele lá. E eu pensei, ele me deu uma deixa para eu ser o próximo Bulhon. Imagina! O assunto é esse, tenho que estudar esse assunto. Acontece que a gente almeja o estrelato. E é por isso que a gente não pode se apegar a ele. É por isso que dentro do evangelho não tem concorrente.
É por isso que Deus falou para Elias assim, agora você vai eleger o Eliseu, porque ele vai ficar como profeta no teu lugar, porque como seres humanos, você e eu somos insubstituíveis. Não tem uma mãe que um filho morre e ela diz assim, não, agora eu tenho ainda outros 9, esse aí não vai fazer falta. Ele é insubstituível, mas como líderes nós somos substituíveis. Por isso que quando Elias foi levado por Deus, ficou Eliseu com o dobro do poder. Por isso que quando Moisés subiu o monte para morrer, Deus deixou com que Josué levasse o povo para dentro da terra prometida. Eu passei anos tentando achar materiais para ler sobre o Espírito Santo, mas a igreja não tinha nada sobre batismo do Espírito Santo. Porque ele falou batismo do Espírito Santo, não tinha nada. A gente só sabia o que os outros diziam. E você conversava com ninguém sabia batismo do Espírito Santo. Como é que funciona o batismo do Espírito Santo? Tudo bem, a gente estuda que não é exatamente o que muitos pensam, mas em outras igrejas, em outras denominações. Mas o que é de verdade? E aí, depois de muitos anos, um dia indo na conferência geral, eu encontrei numa barraquinha assim, numa banquinha na conferência geral, uns livros do pastor Dennis Smith. Um dos livros, eu comprei tudo que tinha lá e comecei a ler aquilo ali. Deus estava começando a preparar o meu coração. Só em 2009, 20 anos depois que o pastor Anísio Chagas falou conosco, é que eu atendi o chamado e o convite de Deus para buscá-lo e para buscar o batismo do Espírito Santo diário. Eu entendi que chuva temporã é a mesma coisa que batismo diário do Espírito Santo e que ela me prepara para a chuva serôdia. E comecei a aprender um monte de outras coisas. E a partir daí, Deus começou a me ensinar pela Bíblia, Deus começou a me ensinar pelo Espírito Profecia e por outras maneiras também. Em 2011, 2 anos depois, um texto da Bíblia, Jeremias 31, onde Deus falou comigo de uma maneira tão maravilhosa. Ali Deus estava falando sobre um momento final da conversa dele com Elias. Porque no final de tudo, Deus diz assim, olha, você vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, vai ungir Eliseu para te substituir como profeta, e tem mais uma coisa que eu não te disse, você não é sozinho, não é só você. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. 7.000. Sabe, naquela época que Deus começou a tocar o meu coração, uma coisa que Deus me dizia insistentemente é assim, prega que eu estou voltando, prega que não dá mais tempo, prega que o povo precisa pedir o batismo do Espírito Santo. Fala que não dá mais tempo, sobe a torre de vigia, anuncia. E eu comecei a questionar Deus, dizendo assim, Senhor, não vejo ninguém pregando com essa insistência. Não vejo ninguém, Senhor, falando disso. Não vejo ninguém. E é por isso que eu disse no começo, à medida em que eu estudei esse texto, aí eu entendi por que Deus tocou o coração do pastor Wagner para me pedir para pregar. Essa história de Elias é a minha história. Senhor, só eu dizia assim, como é que eu vou falar isso? Aí surgiu o clamor da meia-noite. E nessa época, em 2011, eu gravei o CD Madrugada. E ali tem uma música. A música Madrugada foi uma das mais ouvidas. Pouca gente se lembra de uma música que se chama Desperta. E ela diz, desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou, que venham com choro e com pranto, que venham cantando. O dia chegou. Baseado em Jeremias 31, onde Deus diz assim, porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai e cantai louvores, dizendo, Deus diz qual é a letra dos louvores que a gente deve cantar. Salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel, o remanescente.
aqueles que estão espalhados por todo o mundo. Ele diz: eis que o trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui, Jeremias 31, verso 8, verso 9, virão com choro e com pranto, eu os levarei e guiá-los-ei a ribeiros de águas, por um caminho que eles não conhecem. Por que eu estou contando tudo isso aí, sabe? É porque depois de viver alguns anos de paixão, em 2017 eu conheci uma coisa chamada depressão. Depressão. E esse distúrbio hormonal me pegou de surpresa. E me deixou pela primeira vez de um jeito que eu não conseguia me levantar da cama. Sabe, a figura do Elias deitado na caverna e Deus dizendo, levanta, come, e ele levanta, come e bebe e deita de novo. A figura dele deixando o jovem dele. E essa depressão me deixou sem conseguir ler, sem conseguir orar, sem conseguir pregar direito. Terrível. E a partir daí mudou um monte de coisas na minha vida. Até coisas que eu tinha conquistado, como, por exemplo, o fato de eu ter emagrecido um monte e, de repente, a depressão bagunçou tudo de novo. E como eu digo para vocês, queridos, a gente não sabe quanto tempo pode durar a depressão. E a depressão de verdade, a depressão física, ela pode se misturar com a depressão espiritual também. Você está passando por esse momento? Elias também passou. E Deus diz para mim assim, você também pode passar. Lembra de uma coisa, não vou esquecer de você, nunca. Vou estar do teu lado sempre. Vou te mandar o meu anjo. Ele vai alimentar você, ele vai te preparar para o caminho que você vai percorrer, mesmo que seja um caminho que vai te levando para longe. Porque depois, quando eu te encontrar lá, eu vou te mandar de volta. E Elias voltou para cumprir um grande ministério. Eu acho que é momento, sim, da gente pensar o que acontece depois dos fogos de artifício. E como é que é viver para sempre batizado no Espírito. Aí é o momento da gente viver, como Paulo diz, um culto racional. Deixando Deus transformar nossa mente, o nosso coração, pela busca, pela contemplação dele. Deixando com que ele faça com que se manifeste em nós a plenitude de Deus, que é a plenitude do amor. E esse amor de Deus é a santificação. Eu quero terminar dizendo, sim. Quando eu vejo o que está acontecendo aqui na sala, quando eu vejo que Deus preparou o caminho com as madrugadas de oração, agora com a sala 57, com outros movimentos, não tem jeito de pensar em outra coisa, a não ser que Jesus está voltando. Mas eu achava que Jesus voltaria em 5 anos, lá em 2011, 2009. E não voltou. Se Jesus não voltar em 5, em 10 ou em 20 anos, será que o que nós estamos recebendo hoje não é o batismo do Espírito Santo? Sim, é. Sim, é. Porque a nós nos compete buscar, pedir e sermos luz. E o quando compete só a Deus. Ele é quem sabe. Mas o que ele está dizendo para você e para mim hoje é o seguinte: volta. Volta o caminho do deserto. Você vai ter que passar ainda pelo teu deserto para voltar?
tem problema. Volta por esse caminho. E você vai ver que eu preparei tudo. Eu descobri, sabe, queridos, que nessa época Deus não tem um bulhão, Deus tem vários. E foi o que eu vi aqui nessa vigília hoje. Eu vi pastores e não pastores, homens e mulheres. Eu vi gente de todo tipo, orando, testemunhando, intercedendo, falando. É isso que a gente vê no dia a dia da sala, né? Um movimento que nasceu despretensioso, mas que tem o poder do Espírito como a sua mola, como o seu motor. Eu quero terminar orando com você. Eu quero terminar pedindo que você ore por mim também, porque o Senhor tem grandes e grandes coisas para realizar através de nós. Essa coisa da reconstrução de Deus no coração da gente é maravilhosa. E de entender quem é Deus e quem eu sou e como é que Deus trabalha em mim e como é que Ele opera e através de mim. Feche os olhos. Deus amado. Senhor, nós somos tão pequenininhos. E somos assim frágeis, Senhor. O vento nos arrasta. O sofrimento nos destrói, Pai. A gente almeja tanto a eternidade, mas quando nos vemos ameaçados de sair desse mundo, ficamos desestabilizados, Pai. Quando é um dos nossos queridos, então, ficamos destruídos. Queremos muito, muito essa vida e que ela seja eterna. Mas o Senhor tem uma outra vida eterna para nós. Pai, quando eu olho para mim, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para as pessoas, não vejo como o Senhor nos usar. Mas, Senhor, quando eu olho para a Tua palavra e para o Senhor e como o Senhor usou os homens no passado e como o Senhor agiu com eles, eu não vejo como o Senhor não nos usar, Pai. Pai, à medida em que a gente aprende, não nos abandona jamais. Há corações aí, Pai, corações desejosos, palpitantes. Pessoas que desejam ver o Senhor. O Senhor disse, Pai, através da sua serva, que antes do Senhor voltar, haveria um despertamento e que Ele começaria com os pastores. Eu vejo aí pastores, Pai. Eu vi pastores se movimentando no sentido das madrugadas, preparando corações. Eu vejo, Senhor, que o Senhor está se movimentando no mundo, porque existem pessoas de muitas e muitas outras crenças e religiões. Como nós vimos hoje, alguém que o Senhor trouxe da Umbanda, Pai. O Senhor tem gente em todo lugar, desperta, porque tem muitos que ainda precisam ser alcançados. E nós somos esses instrumentos tão frágeis. Perdoa, Senhor. Perdoa a nossa fragilidade. E obrigado, Pai, pelo seu poder que se manifesta através desses vasos de barro. Mais uma vez, Pai, rogamos pelo derramamento coletivo do Teu Espírito Santo. E o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu pastor. Tudo bem? Muito obrigado pela sua estada aqui na sala. Quero que seja a primeira de muitas, quando convidá-lo novamente para estar conosco aqui. Bom, muito obrigado. É uma benção. Alguém escreveu aqui, a gente podia armar umas barracas e ficar aqui, para a gente não sair mais desse ambiente, né? E realmente um ambiente reflexivo que nos leva a pensar em todas as possibilidades de uma busca como essa.
O senhor estava falando, né, pastor, que a esta altura uma grande massa aqui na sala. É porque a gente tem percebido, pastor, que as pessoas têm encontrado o caminho. Eu tenho dito para eles, pastor Fernando, que